Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês aí? Na bênção? Que estão se cuidando direitinho, estão evitando aí sair, a não ser quando necessário, né? Para resolver as coisas, problemas. Acredito que sim. Eu espero que seja tudo bem com vocês também, com saúde e a família de todos, tá? Bom, hoje nós vamos ter a segunda fase da nossa revisão. Lembra que nós fizemos uma revisão, demos uma pausa, passamos o conteúdo para vocês e agora nós estamos encerrando a revisão do conteúdo que nós ministramos para vocês até agora, sem incluir a aula 11, sem incluir a aula 11, né? Sem incluir a aula 11. Bom, começando a revisão, vamos falar sobre o surgimento da democracia. Se vocês lembram muito bem, a democracia ela vai surgir lá em Atenas, né? O conceito e o pensamento democrático, né? Através do pensamento filosófico, né? Entre o século 17 e 6 a.C., quando houveram diversas reformas que foram promovidas aí pelo Diácono Solon e Clístenes, esses camaradas aí. Eles foram criando uma nova forma de governar, e essa nova forma de governar vai guiar basicamente o princípio da isonomia, né? Ou seja, da liberdade, né? Que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Nascia assim e a democracia vai nascer nesse processo aí em Atenas, ok? É preciso a gente observar e lembrar, ressaltar esse ponto aqui, que há diferença entre a democracia ateniense e a democracia atual, né? A democracia ateniense favorecia apenas uma pequena parte da população, podemos pensar assim, né? E as mulheres ficavam de fora, as crianças, era mais a questão masculina, né? O homem. Então essa democracia ela era exclusivista, podemos pensar assim, diferente da democracia que tenta se aplicar no mundo democrático, né? Como o Brasil e os outros aí. Embora haja princípios assim também de que essa democracia não tem atingido a todos, tá? Então nós temos aí um resumo sobre a questão da democracia para você, ok? Bom, nós estudamos também sobre os sofistas. Lembra dos sofistas? Aqueles filósofos que usavam do conhecimento para ganhar dinheiro. O interesse maior deles era realmente ganhar dinheiro com base no conhecimento, e não de passar um conhecimento, de passar um legado, assim como era o pensamento de Sócrates, né? Sócrates tinha essa perspectiva, inclusive o Sócrates não gostava dos sofistas por isso, né? Sócrates era filósofo e a ideia dele era de transmitir o conhecimento, e prazer é ver as pessoas conhecerem e aprenderem sobre a verdade filosófica. Bom, os dois filósofos mais conhecidos dessa corrente são Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontino. O primeiro ele vai ensinou porque, por exemplo, o tempo, ele ensinou por muito tempo, na verdade, em Atenas, e tendo como princípio básico a ideia da doutrina de que o homem é a medida de todas as coisas. Esse é o pensamento, o primeiro pensamento que vai surgir aí sobre esse princípio, né? O princípio básico, a doutrina, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Bom, esse é um pensamento que até no século presente se utiliza, né? A ideia, né, de que o homem é o princípio de todas as coisas, né? Bom, essa ideia ela vai, na verdade, se fortalecer, se resumir no pensamento de que o indivíduo ou o grupo social, né, o indivíduo, ele pode perceber e entender a capacidade que existe no ser humano, né? E a ideia do indivíduo, da sua natureza, da sua qualidade como ser social, né? Parte desse grupo na verdade. E aí está relacionado ao seu modo de viver, ao seu modo de pensar, e basicamente isso aí, né? É uma realidade isso aí. E por essa razão que os sofistas eles são relativistas. Relativismo é aquele que não existe uma verdade absoluta, e é de acordo com o modo, o seu contexto, entendeu? Ou a sua forma, ou a sua decisão, ou o seu princípio. E a base seria praticamente essa aí,
da filosofia sofística, podemos pensar assim, entendeu? Ok? Nós temos aí Sócrates também, que é um filósofo bastante conhecido. O Sócrates trabalhou a questão da pergunta, da ironia, do questionamento, de chegar a uma conclusão a um determinado ponto por meio de uma pergunta, e provocando, na verdade, o indivíduo até chegar a uma resposta fundamental sobre aquele pensamento. A pergunta fundamental de Sócrates era: qual é a essência do ser humano, ou o que o ser humano é essencialmente? Então, a ideia de Sócrates era tentar descobrir a essência, né, do ser humano, quem ele é de fato. E para ele, o ser humano é a alma, né? E a resposta dele era justamente essa, né? Que o homem se resumia simplesmente na sua própria alma, e que seria a sede da razão, o nosso ser consciente, que inclui a consciência intelectual e a consciência moral. São duas coisas bem interessantes e que de fato fazem parte da natureza humana, né? É a sua consciência intelectual, sua razão, e por meio dessa consciência intelectual, razão, vem a questão da moral. Então, a partir do princípio do conhecimento que você toma as decisões, seria esse entendimento do Sócrates. Porque ele vai distinguir essa característica de todos os seres da natureza. Então, vamos pensar aqui que o ser humano é o único que raciocina de forma, digamos assim, raciocina de uma forma absoluta, né? Consegue resolver coisas, fazer, montar, mas aquilo que o ser humano faz com propósito e com intenções. Nem sempre aquilo que o ser humano faz com propósito, seja com a sua intenção, seja de fato algo que seja benefício, ou que venha trazer benefício para a humanidade. E a gente tem histórias de que o ser humano organizou coisas que não foi tão benefício assim, não trouxe tantos benefícios para a humanidade, né? Mas essa é a característica, segundo Sócrates, do ser humano, é a razão, ou seja, a alma racional, o entendimento, okay? Que diferencia dos animais. Então, nós podemos raciocinar diante de uma determinada coisa, né? Nós podemos entender o porquê das coisas, questionamos as coisas. Já o animal não, ele não age por esse lado, ele é mais irracional, ele não questiona as coisas. O ser humano tem essa capacidade de questionar. Esse é o entendimento de Sócrates com relação à alma, a razão, e o intelecto e a consciência moral. Por isso que o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática, né? Que ele vai falar assim: conhece-te a ti mesmo, né? E a ideia de você fazer uma reflexão e saber quem você é. Isso é muito utilizado pela psicologia, psicanálise, essas questões todas aí. Mas essa frase que foi escrita lá no contexto de Sócrates, né? Que colocava lá na escola de Delfos, né? Que era a recomendação primordial feita por Sócrates aos seus discípulos. Então você precisava saber quem você é. Descubra-se, né? Descubra quem você é de fato. Seria esse pensamento assim. Mas a ideia de conhecer a ti mesmo é a ideia de fazer uma autoanálise, uma reflexão, entendeu? E perceber que você nunca tem o conhecimento. Você precisa sempre estar em busca do conhecimento. O conhecimento é ilimitado. Então quando você acha que sabe, na verdade você não sabe nada. Como ele próprio vai falar assim: só sei que nada sei, né? E aí nós temos a dialética socrática, que se divide em dois momentos básicos: a refutação ou ironia, que tem tudo a ver com essa teoria do conhecimento do Sócrates. Essa etapa em que o filósofo interroga os seus intelectuais, faz as perguntas e questiona, e Sócrates fazia muito isso nas praças públicas, né? Questionando os jovens, questionando as pessoas sobre determinadas questões e entendimento das coisas, da própria democracia, da própria cidade, da própria vida. E Sócrates fazia isso o tempo todo, né? Inclusive ele foi acusado de tentar perverter os jovens por conta disso que ele fazia. Ele ficava intencionando os jovens a pensar, e era uma das coisas que eles entenderam mal. E assim ele vai formular as perguntas e procura evidenciar suas contradições. Então ele pode chegar para você assim e dizer assim: por que você existe? Por que nós existimos? Aí você fala assim: nós existimos simplesmente para viver. Mas por que para viver? Então ele vai sequenciando a pergunta até fazer você refletir e pensar sobre aquela verdade. Na verdade, de fato, o que Sócrates está fazendo levando você ao processo do conhecimento. Um conhecimento que já está em você, na sua alma.
ou seja, impressa na gente. Seria basicamente isso aí, a descoberta. E por aí também ele leva você a sair do conhecimento superficial e se aprofundar mais nele. E aí o seu objetivo era tomar consciências, né, profunda de suas próprias respostas. Então é você saber do que você estava falando, seria esse entendimento. Aí nós temos a maêutica, que é também uma outra relação que Sócrates fala sobre essa questão do conhecimento, que é a etapa em que ele propõe às pessoas, né, uma nova série de questões, ele continuava com as perguntas, as indagações, e esse objetivo era ajudar a conceber e a construir suas próprias ideias. É como o professor faz, né? Ele vai questionando, perguntando, ensinando, e ao ponto de fazendo com que você tenha autonomia para desenvolver as suas próprias ideias, e Sócrates fazia isso. Então ficava cutucando, né? Digamos assim, sabe? Provocando a pessoa ao ponto de você questionar e chegar à conclusão, e é verdade, e podemos pensar que seja isso também. Então basicamente era isso que o Sócrates fazia. Por essa fase, ou seja, nessa fase, é chamada de maêutica, né? Que é um termo grego que significa arte de trazer à luz, que ele vai se basear, essa teoria da maêutica, com base na parteira, que a mãe dele era parteira, fazia parto, né? Então a ideia de você provocar as pessoas é como se você estivesse provocando a pessoa a dar à luz ao conhecimento, seria basicamente isso. E aí você vai ajudar, e é o papel da parteira, ajudar para que a luz, para que a criança nasça, para que o conhecimento nasça. Esse é o objetivo da maêutica, do Sócrates. E aí nós falamos sobre o dualismo platônico, lembrando que dualismo é um conceito religioso e filosófico, né, que vai admitir a existência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades contrárias, né, entre si, como o espírito e a matéria. Então existe o dualismo entre o corpo e a alma. O Platão vai trabalhar isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que muita gente conhece sobre isso, né? Corpo e alma, e algumas pessoas vão dizer corpo, alma, né? Corpo e alma. Então o Platão vai trabalhar esse aspecto sobre o corpo e a alma, o bem e o mal. Existe o dualismo. A gente vê muito esse dualismo nos filmes de Hollywood, né? O bem e o mal, o mocinho, inclusive, hoje os filmes de Hollywood a gente não sabe mais quem é bem e quem é mal, né? Essa coisa toda. Bom, e aí para que ele possa estabelecer, e para que, né, na verdade, possa assim saber trabalhar os conflitos em torno, né, da circunstância e da realidade que você vivencia, essa realidade dualista. E de fato nós vemos uma realidade dualista, né? O mundo existe esse aspecto dualista. Platão vai trabalhar isso. Bom, e dentro desse aspecto dualista ele vai trabalhar o mundo sensível, né, e o mundo inteligível. O mundo sensível que nós temos aí corresponde à matéria, a tudo que você está percebendo, que você toca, né? Percebe, os seus sentidos conseguem sentir. Isso é o mundo sensível. Só que para Platão, o mundo sensível é um mundo suspeito, é um mundo em que essas coisas tendem a nos enganar, porque os nossos sentidos nos enganam, entendeu? A mente engana, o pensamento engana, né? A nossa visão pode enganar Então, os sentidos. Então, como a nossa percepção é pelos sentidos do mundo sensível, desse mundo sensível, e por essa razão que para Platão o mundo sensível ele é o mundo, podemos falar assim, relacionado por ele da doxa, né? A doxa, que é a falácia, né? Aquilo que não é a verdade, seria apenas uma ilusão quando ele vai fazer a comparação com o mundo das ideias. E temos aí o mundo inteligível, que segundo Platão seria a correspondente às ideias, à razão, ao raciocínio, o inteligível, fazendo a divisão aqui, o entendimento, entendeu? Aquilo que é imutável, aquilo que não muda. No mundo sensível as coisas variam, mudam repetidamente, como por exemplo a vida, a morte, né? E Platão vai dizer, não, o mundo sensível é reflexo do mundo inteligível, ou seja, o mundo sensível é o mundo das ideias, que é o inteligível, né? Isso que nós vamos ver agora na frente, sobre a questão do mito da caverna. Então todas as ideias vão derivar da ideia do perfeito quando se refere ao inteligível, do mundo das ideias. Tudo aqui é cópia do que está lá. E pensando no mundo das ideias, seria a questão da alma, e ele vai dividir esse entendimento, né, que seria a razão. Que tudo que nós vimos é cópia do que está aqui na mente, né? E o mundo das ideias seria isso, basicamente. Ele usa essa alegoria, né?
que é uma alegoria que é utilizada nesse processo de conhecimento dele do mito da caverna, que ele vai criar em seus textos, né, essa alegoria, essa doutrina, né? E nós temos aí a figura que eu já mostrei para vocês, só para lembrá-los sobre essa questão do mito da caverna, que nós temos aqui alguns homens que estão aqui embaixo, presos, acorrentados, enquanto eles não conseguem enxergar a realidade que está lá fora. E é perceptível para eles somente por meio de figuras que são projetadas na parede, de pessoas que passam cotidianamente, né? Refletida pela luz de uma fogueira que está aqui. Né? Então eles não têm contato com o mundo real. Para Platão, isso aqui seria o mundo sensível, ok? O mundo das ideias, inteligível seria esse aqui fora, que é o mundo real. E aí nós temos aqui pessoas passando aqui, e segundo Platão vai dizer que o indivíduo daqui resolve sair da caverna e descobrir de fato esse mundo das ideias, o mundo inteligível. E Platão vai dizer que esse é o processo do conhecimento que se dá, da maêutica, né? Todo o processo de construção de conhecimento que vai ser adquirido pelo indivíduo, né? É um processo que demora, não é um processo fácil, porque conhecer não é fácil, estudar não é fácil, se esforçar não é fácil, tá? E aí essa metáfora aqui tem muito a ver também com a vida real e o nosso dia, o nosso cotidiano, né? Às vezes nós estamos muito conectados só com o mundo sensível, ok? E esquecemos do mundo das ideias. O mundo das ideias, o conhecimento, né? E ficamos na caverna. Existem várias formas de a gente fazer interpretações aqui e aplicar para os nossos dias atuais. Beleza, colegas? E é isso aí, a gente encerra a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Vou mandar para vocês enviar um exercício de fixação, ok? Tanto em PDF como também no Google Formulário, para que vocês possam fazer os exercícios, estudar e revisar todo o conteúdo que foi aplicado para vocês até agora. Beleza? Um abraço para vocês, tenham um bom dia e tudo de bom para vocês, tá bom? Deus abençoe.